Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa quarta aula de Psicologia Geral. Hoje então nós vamos falar sobre a origem da psicologia científica, mas antes de falar um pouquinho sobre a origem da psicologia enquanto ciência, nós temos que relembrar um pouquinho a aula anterior, porque é fundamental que a gente compreenda como se deu essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, para que a gente siga em frente e possa verificar o desenvolvimento da ciência durante todo esse período. É bom a gente lembrar que a sociedade feudal era uma sociedade muito estática. A sociedade da Idade Média era uma sociedade que não tinha dinamismo. As pessoas, por exemplo, nasciam como servos e iam morrer servos. Não havia mobilidade social, não havia ascensão social de uma classe para outra. Se alguém fosse filho do rei, necessariamente faria parte da monarquia, faria parte daquele grupo social. Se uma pessoa fosse filho do servo, morreria como servo. Não havia essa possibilidade que há hoje, nem o desejo que há hoje da gente crescer socialmente falando e economicamente falando. As pessoas tinham uma vida absolutamente conformada com aquilo que eles eram, com a classe social à qual eles pertenciam. E não era dada essa possibilidade de mudar. Jamais um servo poderia ser rei, jamais um rei viria a ser servo. A aristocracia, o clero, em geral, eram castas, eram grupos sociais muito distintos dos grupos mais pobres, dos servos. Aqueles que faziam parte da monarquia, da aristocracia, do clero, em comparação com os mais pobres, tinham uma vida completamente diferente. Só que a gente sabe que os camponeses, os servos, eram a grande maioria, por isso que houve a necessidade de mudança. Com a sociedade feudal não conseguindo mais produzir tudo aquilo que os senhores feudais necessitavam, houve a necessidade de uma nova forma de produção. Muitos servos começaram a fugir dos feudos e isso acabou gerando um problema para a sociedade da época, porque os senhores feudais não conseguiam mais garantir os frutos da terra como eles tinham com os servos até aquele momento. O crescimento, ao mesmo tempo, de uma outra classe, a dos comerciantes, fez com que o mundo entrasse em ebulição. Os comerciantes não paravam, eles mudavam de um lugar para o outro, eles iam de um lugar para o outro para comercializar, para vender, para comprar, buscavam novas terras, surgiram as grandes navegações e tudo isso foi dando um dinamismo muito grande ao mundo extremamente parado da Idade Média. Isso acabou chegando a um ponto que não dava mais para sustentar aquela sociedade da maneira como ela era, e houve a necessidade de uma mudança. A Renascença é esse momento. Um momento em que não se dava mais para falar em Deus explicando absolutamente tudo aquilo que movia a vida humana e as pessoas se submetendo àquilo que a igreja falava. Não dava, até porque a igreja cometia erros muito graves. E as pessoas começaram a se unir para derrubar aquelas ideias. Isso a gente viu na arte, na pintura, na escultura, as pessoas comuns, os servos fugindo dos feudos, pessoas morrendo, pessoas indo contra os princípios da igreja, tudo isso foi fundamental para a mudança que houve na época. E essa classe de comerciante, a classe burguesa, acabou ocupando muito espaço. Deu para as pessoas a possibilidade de uma ascensão social, coisa que não havia antes. Um servo, por exemplo, fugido de um feudo, poderia se tornar um comerciante e ficar rico com o seu comércio. Por isso que o mundo feudal entrou em conflito com aquilo que estava surgindo naquele momento. A economia, que era basicamente subsistência, já não dava mais. Era necessário produzir para uma larga escala, para um grande número de pessoas. A permanecer o sistema feudal, nós não teríamos condições de alimentar a população do mundo. Por isso que um novo sistema estava aparecendo, que era o capitalismo. Aquela economia fechada, a hierarquia rígida nas relações, tudo aquilo estava caindo por terra. Era necessária uma nova forma de viver, uma nova forma de produzir, uma nova forma de agir e de pensar. As verdades que eram submetidas à fé não tinham mais lugar. Era necessário a gente chegar à verdade por outras formas de conhecimento. E a ciência cresceu e surgiu com toda a força. E a igreja, por mais que tentou lutar contra esse novo estado de coisas, não deu conta. A igreja acabou sucumbindo e o seu poder político caiu drasticamente. E é nesse contexto de surgimento de novas necessidades, de novos desejos, que as pessoas foram mudando a sua forma de ser e sua forma de pensar. Isso para nós da psicologia é muito importante, porque enquanto era uma sociedade estática, as pessoas sequer planejavam algo de diferente daquilo que era a sua vida comum do seu dia a dia. Mas a partir do momento que o mundo é posto em movimento em função do dinamismo do comércio, das necessidades que surgiram naquele período histórico, aí nós temos uma nova realidade surgindo. O racionalismo toma o lugar da fé cega que nós tínhamos até aquele momento. A ciência se desenvolve e as explicações do mundo começam a se tornar cada vez mais submetidas ao critério científico para ser considerado verdade ou não. Os burgueses, os comerciantes defendiam a emancipação do homem, o homem se tornar livre para que essa própria classe também pudesse se emancipar. Ou seja, a classe burguesa defendia a liberdade humana para que essa própria classe também tivesse a sua liberdade de acumular riquezas e prosperar.
Era necessário que tudo aquilo que antes era estático se dinamizasse, e em geral o capitalismo fez isso. Surgem as máquinas para dar conta da produção, e aí a gente tem o início da era de produção, da revolução industrial. O momento em que a produção deixa de ser feita nas manufaturas ou puramente de maneira artesanal para ser feita em larga escala, em escala industrial. Muitos produtos surgem e novas necessidades são criadas. Quanto mais produtos são lançados no mercado, mais necessidade de compra as pessoas têm. E isso vai gerando um dinamismo muito grande e a economia passa a ser toda baseada no comércio, baseada na mercadoria. A mercadoria é a célula máter do capitalismo. É por isso que nesse cenário a ciência também se desenvolve muito, porque para produzir era necessário conhecimento de química, conhecimento de física, conhecimento matemático. Imagina para produzir uma máquina a vapor. Quanta ciência não existe ali. Para operar essa máquina também era necessário muito conhecimento daquele que trabalhava com ela. As sociedades foram ficando cada vez mais urbanas. As pessoas começaram a sair do campo e vir para a cidade, para trabalhar na grande indústria, porque o campo não estava dando mais o mesmo retorno que as pessoas tinham antes. E isso tudo acabou gerando um problema social muito grande, porque as cidades incharam sem estrutura para isso. O capitalismo também produziu muita miséria. A gente não pode esquecer que durante a Revolução Industrial as pessoas chegavam a trabalhar 16, 17 horas por dia. Mulheres e crianças não estavam isentas do trabalho nas fábricas, trabalho extenuante nas fábricas, e basicamente nenhum direito era dado às famílias. As famílias não tinham direito algum. As pessoas tinham que trabalhar, inclusive crianças e mulheres, durante horas e horas a fio, sem nenhum direito trabalhista. Se uma pessoa, por exemplo, perdesse um braço numa máquina daquela época, ela iria para casa e não teria nenhuma renda. O governo não iria arcar com as suas despesas, não iria arcar com a sua vida. Não existia sistema nenhum de previdência social. Por isso que o capitalismo também produziu coisas horríveis. A desigualdade começou a crescer muito entre as pessoas. As pessoas que detinham os meios de produção, ou seja, que eram donas dessas fábricas, acabaram enriquecendo muito, enquanto a população que trabalhava para eles, os operários, os trabalhadores, empobreceram demais. A situação de miséria cresceu muito em vários lugares. E houve muitos motins, muitas lutas contra esse sistema de coisa. É por isso que o capitalismo também tem seus problemas sérios. Mas é óbvio que ele produziu também muitas coisas boas. E o desenvolvimento científico foi uma delas. Constituíram novas formas de produção do conhecimento, era demandado cada vez mais conhecimento para que as pessoas trabalhassem na indústria e também para que as cidades crescessem. Imagine só, para uma cidade ficar cada vez mais ampla, crescer cada vez mais, era necessário muito conhecimento, muita ciência sendo desenvolvida para a simples urbanização. E nesse contexto todo, já nos anos 1700, invadindo os anos 1800, nós temos o desenvolvimento das ciências humanas cada vez maior. No texto são citados alguns autores como Friedrich Hegel, que traz a noção histórica como fundamental para a compreensão do homem. Augusto Comte, que nasceu em 1798 e morreu em 1857, também traz para a gente algo muito interessante. A necessidade de maior rigor científico nas ciências humanas. Comte é considerado o pai da sociologia e ele falava basicamente a respeito do positivismo. Positivismo é aquela ideia de que as leis naturais poderiam explicar as leis humanas. Isso é muito perigoso. Mas ele teve a sua grande importância de tentar pensar na sociedade. A única coisa que a gente não pode esquecer é que não dá para a gente traçar leis gerais para explicar o ser humano, porque senão a gente vai cair sempre no reducionismo e no determinismo. Não tem como eu prever fenômenos humanos com um grau de clareza que Augusto Comte imaginava que pudesse haver. A gente pode falar em tendências, mas nunca em verdade absoluta. Eu não posso dizer que uma pessoa que nasça num determinado lugar muito pobre, necessariamente ela será um bandido. E nem que uma pessoa que nasce em um lugar muito rico, necessariamente será um bom cidadão. Porque as contingências, as situações que acontecem durante a vida podem desvirtuar uma pessoa ou colocá-la em um caminho muito bom. Nós somos seres multideterminados, somos seres sociais. É por isso que, sendo seres culturalmente formados, nós não podemos dar prognósticos a respeito de um ser humano com total certeza. A única coisa que a gente pode falar é a respeito de tendência e de probabilidade. Porque uma pessoa que, por exemplo, nasce num lugar muito pobre, é óbvio que ela tem mais probabilidades de se desvirtuar, porque a falta de condições sociais já está mais que provada que pode gerar uma série de danos na vida das pessoas. Mas não necessariamente eu posso garantir que isso seja um fato absoluto na vida de uma pessoa. Ela tem escolhas, ela tem possibilidades de mudança, ela tem caminhos diferentes a seguir. Mas principalmente durante o século XIX, entre os anos 1801 e 1900, nós vemos um desenvolvimento muito grande da ciência, principalmente uma tentativa de se fazer uma ciência humana. E isso é um mérito daqueles autores, como por exemplo Augusto Comte. Também é citado Darwin, que causa a segunda grande quebra na autoestima humana a partir da sua tese evolucionista.
Primeiro foi Copérnico com a tese do heliocentrismo, dizendo que a Terra não era o centro do universo. Depois, Charles Darwin fala que também o homem não era o centro, como o antropocentrismo falava anteriormente. O homem sequer era um ser por si mesmo, ele era, na verdade, descendente de um primata. O homem provinha de seres ancestrais animais, provinha dos macacos. E isso foi uma grande quebra na autoestima humana, principalmente por entrar em conflito com as ideias religiosas. E a biologia, então, nasce totalmente baseada nessas ideias darwinistas. E é nesse contexto todo que a psicologia vai também se desenvolver. Primeiro a gente tem o surgimento da psiquiatria, a partir da medicina, ainda no século XVIII, e no século XIX, já no final do século XIX, vai surgir a psicologia. É óbvio que vários fatores influenciaram nisso, que a gente vai falar na próxima aula, mas a psicologia surge desse contexto, de uma tentativa de se desenvolver as ciências humanas. É claro que tanto a psicologia quanto as ciências sociais ou outras tiveram seus problemas no início, porque a ciência que se acreditava na época era uma ciência rígida, uma ciência de experimentação, uma ciência objetiva, principalmente com métodos baseados nas ciências naturais, como as ciências biológicas, a física, a matemática, e era muito difícil aplicar isso em ciências humanas. Até hoje algumas pessoas tentam fazer isso, mas acabam criando problemas sérios, caindo sempre no determinismo e no reducionismo, como eu falei. As ciências humanas têm uma lógica própria, que não se submete às lógicas naturais. É por isso que a psicologia vai nascer nesse contexto, num contexto de ciências naturais, sempre com base nesse tipo de conhecimento. A psicologia nasceu dentro da medicina, dentro das ciências biológicas e também dentro da física, porque muitos experimentos de psicofísica foram feitos no início da psicologia científica. Mas para não sobrecarregar vocês, a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente fala sobre psicologia científica de fato. Um abraço a todos e até mais.